Muito bem, então retornando ao nosso movimento vertical no vácuo. Nós agora vamos dividir esse movimento em dois momentos. O primeiro é o chamado queda livre. O que significa queda livre? Significa que um corpo simplesmente ele é abandonado ou jogado e ele se movimenta exclusivamente pela ação da aceleração gravitacional para baixo. É a queda livre. Muito bem, para estudar a queda livre nós precisamos definir algumas coisas ligadas aqui à matemática para que a gente não erre nos sinais. Isso é muito importante, minha gente. Então olha para cá. A primeira coisa que nós vamos precisar definir é um eixo de orientação. Lembre-se que em física tudo que nós estudamos precisa do eixo de orientação. Esse eixo orientado é o nosso referencial. Normalmente nas questões de queda livre nós adotamos que esse eixo de orientação positivo é para baixo. Olha aqui, ó. Esse eixo positivo para baixo. E mais, você precisa ter uma origem. É o meu ponto de referência. Geralmente, também adotamos essa origem do ponto onde o corpo foi abandonado, ou largado, ou jogado. No nosso caso, se o nosso corpo estava aqui nessa posição, olha que a minha origem coincide exatamente onde ele começou o seu movimento. Então, entenda bem, duas coisas primeiramente você precisa definir. A orientação do eixo, como se trata de uma queda livre, em que o movimento começa caindo, geralmente nós adotamos esse eixo para baixo positivo. E a origem lá no ponto de onde ele iniciou o seu movimento. Agora, presta bem atenção. Isso é uma regra? Isso é uma coisa obrigatória? Não. Esse referencial é algo que você vai definir. Eu posso definir esse referencial para cima, a origem em outro ponto. Eu estou dando a vocês aqui uma ideia que facilita normalmente a resolução das questões. Mas isso aqui não é algo fechado, entendeu? Rígido. Não, eu posso interferir nisso, posso mudar o meu eixo, mas normalmente nas questões de queda livre a gente adota esse sistema, ele facilitará os seus cálculos de uma maneira geral. Tá legal, gente? Então, voltando aqui, ó. Observe também que o nosso movimento é puramente acelerado. Por quê? Porque eu tenho uma aceleração gravitacional, puxando o corpo para baixo, obviamente, e ele, o tempo inteiro, a sua velocidade vai aumentando em módulo. Então, observe aqui, ó, V0. Esse V0 pode ser zero ou não. Seria zero se ele for abandonado. Se ele for abandonado, a velocidade inicial dele é zero, mas ele pode ser simplesmente jogado ou lançado, onde ele teria velocidade inicial. Isso você tem que ficar atento na hora da resolução da questão, tá legal? Preste muita atenção nesse detalhe. Aqui, na medida que ele vai caindo, então a sua velocidade vai aumentando. Olha que o tamanho do vetor V1, V2, os vetores vão aumentando de intensidade. Tá claro, gente? Muito bem. Então nós definimos o que nós chamamos de orientação. Então, temos o eixo, temos uma orientação positiva, temos uma origem, sabemos que ele é acelerado e que vamos dizer que esse Hzão aqui que está no fim, ele seria a altura total de queda, quando você chegasse aqui, por exemplo, ao solo. Tá beleza, gente? Até aí? Muito bem. Agora nós vamos falar de equações. Observe uma coisa. Todos os valores, as grandezas vetoriais que estão aqui, portanto, elas vão entrar positivas. Vocês já entenderam isso? No caso, velocidade e aceleração gravitacional. Muito bem. As equações que nós vamos usar, gente, olha só, são justamente as equações do movimento uniformemente variado. Essas equações nós já conhecemos. Função horária do espaço, função da velocidade, equação de Torricelli. Nós já conhecemos essas equações. Então, eu vou simplesmente substituir os valores que serão dados no nosso problema com os devidos sinais, e nesse caso nós arrumamos para que todos os sinais ficassem positivos, o que facilita enormemente a resolução da sua questão. Então aqui a aceleração, ela vai entrar como mais g. Olha lá, a gente falou justamente a questão do sinal que a gente estava explicando aqui, tá legal? Bom, e para essa primeira parte do assunto, existe uma expressãozinha que é uma chamada fórmula prática, não é obrigatória, por favor, não é obrigatória, mas ela pode facilitar os seus cálculos, de repente, o desenvolvimento de uma questão sua. É o cálculo da altura de queda. Veja só, nós usamos a função horária do espaço, a famosa fórmula do sorvetão, e aqui nós temos, o que eu fiz? Nós pegamos esse S0, passamos para o lado de cá, onde fica ΔS. ΔS é justamente a altura, o deslocamento total que ele vai ter. Considerando, olhe bem, considerando nesse caso que a velocidade inicial é zero, considerei zero, porque muitos problemas vão acontecer dessa forma. Observe o que acontece. Isso aqui é o nosso H, essa parte da parcela da equação desaparece e sobrou A sobre 2t², onde o A coincide com G. Olha, fica uma equação enxuta, pequenininha. Essa equação pode ser muito útil para você.
E mais, nós podemos usá-la também até para calcular o tempo de queda. Aliás, é muito importante também para o cálculo do tempo de queda. Beleza, galera? Esse foi um primeiro momento em que nós definimos o que seria uma queda livre, as equações mais importantes, e em seguida nós vamos resolver uma questão envolvendo justamente esse tópico. Beleza? Ok, então vamos lá. A gente estava falando justamente sobre a queda livre e agora vamos resolver um exercício sobre queda livre. Bem simples, a primeira questão, para a gente ter uma ideia de como funcionam as equações. Então vamos lá. Considere que um corpo foi abandonado de uma altura de 20 metros. Isso aqui é um lugar cuja resistência do ar é desprezível, ou seja, estamos tratando daquele problema típico no vácuo. Tudo certo? Considere também que a gravidade local 10 metros por segundo quadrado. Muito bom. Calcule o tempo de queda. Você deve estar lembrado que nós acabamos de mostrar que existe uma expressão prática, e eu posso usá-la aqui, vou usá-la, afinal de contas facilitaria bastante nossa conta, que a altura de queda ela é gt² sobre 2. Ora, é só a gente pegar agora e desenvolver. Onde a altura, ele disse lá na questão que foi abandonado de 20 metros. Então, 20 igual a gravidade 10 t² sobre 2. Beleza? Muito bem. Fazendo essas contas aqui, você está vendo, vai ficar, ó, 20 vezes 2, 40, igual a 10t². Então ficaria assim, ó, 10t² igual a 40. E esse cálculo, desenvolvendo, vai me dar t² igual a 4 e t igual a 2 segundos. Tudo bem? Então nós já temos aqui o nosso cálculo do tempo. Então, ele demorará 2 segundos para chegar até o solo. Fácil, direto. Cássio, eu poderia ter resolvido isso aqui utilizando, por exemplo, a fórmula, a função horária do espaço? Sim, perfeitamente. Lembre-se que essa expressão que nós utilizamos aqui, h igual a gt² sobre 2, ela veio justamente da função horária da posição, ou do espaço. Daria a mesma coisa, certo? O próximo procedimento que ele pede para a gente é calcular a velocidade com que o corpo chegaria ao solo. Ora, esse cálculo de velocidade você vai usar, posso resolver pela função horária da velocidade. Afinal de contas, eu já sei o tempo, acabamos de calcular. Quanto é que foi? 2 segundos. Velocidade, outra coisa. Ele disse que o corpo, olha lá o que está escrito no enunciado, hein? O corpo foi o que, gente? Abandonado. Se ele foi abandonado, nós sabemos então que a velocidade inicial seria 0. Não esquece disso. Ele foi abandonado. Então, aceleração é igual à gravidade, 10. E o tempo, nós acabamos de calcular, quanto é que foi? 2 segundos. Isso vai nos dar uma velocidade de 20 metros por segundo. Só que, mais um detalhezinho, eu peço a resposta em quilômetro por hora. Todo mundo está lembrado? O que é que nós temos que fazer? Multiplicar por 3,6. Isso aqui vai ser 72 quilômetros por hora. Beleza? Tranquilo? Daqui a pouco nós retornamos para falar sobre o lançamento vertical para cima.